Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Levítico, parte 2. Consagração dos sacerdotes. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 7. A semana de consagração. O Senhor disse a Moisés: Toma a Arão e seus filhos as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se a Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão com a túnica, a cintura e o manto. Pôs sobre ele o efode e cingiu-o com a cintura do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou o urim e o tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou além disso o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu-o com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois, mandou que se aproximassem os filhos de Arão e os revestiu de túnicas e de cinturas, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os cornos do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou, em seguida, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e do seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhes o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálux do pé direito, e derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés pelas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Este foi o sacrifício de empossamento de agradável odor consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor. Era sua porção,
como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda de reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne do pão, queimá-lo-eis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje prescreveu o Senhor que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por Moisés. Primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos com os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: Tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: Eis o que ordena o Senhor: fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faze a expiação por ele, como o Senhor o ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos cornos do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima pelo pecado, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue que derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o cordeiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos, e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Arão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou gritos de júbilo e prostrou-se com a face por terra. O pecado de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado.
Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafom, filhos de Osiel, tio de Araão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes dissera. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar: não descobrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião, para que não morrais, porque o óleo de unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram as palavras de Moisés. Prescrições diversas. O Senhor disse a Arão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por Moisés. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Arão: tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comei-a sem fermento junto do altar, porque esta é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feito pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que vos toca a ti e a teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, assim como o prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se então contra Eleazar e Itamar, os últimos filhos de Arão. Por que, disse ele, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devereis tê-la comida em um lugar santo como ordenei. Arão disse-lhes: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e pelo holocausto ao Senhor. Mas, depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria isso agradado ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito.